oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Leandro e todas as irmãs e irmãos que estão fazendo a obra de Deus juntamente com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como diz aquele corinho, quando nós chegamos aqui, o nosso Senhor já estava, né? Então Ele já se faz presente aqui esta noite. Eu creio que você veio aqui assim como eu, porque o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui. E que nós iremos sair daqui mais crentes do que quando nós entramos. Aleluia, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 3, e o versículo 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glórias a Deus. Somente esse versículo para tomar o nosso processo. Glórias a Deus. A Bíblia nos fala aqui que Pedro, juntamente com João, estavam indo para entrar no templo. E ali, neste templo, a porta formosa, estava ali sempre um homem coxo, que tinha os seus pés tortos. E aquele homem era colocado ali sempre para pedir uma esmola, uma ajuda, visto que ele não tinha condições físicas de trabalhar para obter o sustento seu e da sua família. Mas naquele momento, Pedro, olhando para ele, disse: eu não tenho o ouro e a prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, né? Aleluia, Deus. E naquele momento, ele deu o que ele tinha. Cada um de nós também só podemos dar o que nós temos. E o que ele tinha na vida dele, Jesus. Ele disse: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E naquele mesmo instante aconteceu um milagre. E aquele homem foi curado. Aquele homem levantou e entrou no templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Mas nesta noite eu quero aqui atentar para o que Pedro disse: eu não tenho ouro e não tenho prata. Eu queria falar hoje sobre a prosperidade, mas não a prosperidade que os homens buscam, a prosperidade financeira, mas eu gostaria de ministrar hoje sobre a prosperidade espiritual. Pedro não tinha prosperidade financeira. Isso não significa que ele não tinha recurso algum, mas que tudo que ele precisasse, o Senhor, ele supria as suas necessidades. Mas ele tinha uma prosperidade que vai muito além do que o homem busca. É uma prosperidade espiritual. É esta prosperidade que Deus quer que nós venhamos a buscar. É esta prosperidade que Deus deseja encontrar em nós, operar na nossa vida. Visto que Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que vai comer, ou como irá se vestir. Porque Deus
Ele alimenta os pássaros que não ajuntam em celeiros. E Ele também veste os lírios, que diz o Senhor, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, ele se vestiu tão bem como os lírios, que hoje existe e amanhã já é lançado no fogo. E quanto mais o Senhor vai cuidar de nós. Então o Senhor, Ele não quer que nós nos preocupemos com as coisas materiais, mas Ele quer que nós busquemos as coisas espirituais. Ele diz que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E aqui nós vemos que Pedro verdadeiramente ele alcançou esta prosperidade espiritual. Mas nós vamos voltar lá no início da conversão de Pedro. Quando Pedro teve o primeiro encontro com Jesus. Ele lançava a sua rede para pegar ali os seus peixes, porque ele vivia daquilo. Dali ele tirava o seu sustento. E Jesus, apresentando-se a ele, disse: Pedro, hoje, vem e me segue, porque eu farei de você pescador de almas. E ali deu início à trajetória da vida de Pedro. E eu quero que nós venhamos a refletir nisso, entender que da mesma forma que aconteceu com Pedro, nós vamos ver que também acontece conosco. Mas qual será a nossa atitude diante das coisas que vêm acontecendo conosco? Qual é a nossa atitude? E nós vamos ver, nós sabemos que Pedro teve falhas, como todos nós temos. Pedro falhou e também nós falhamos. Mas veja bem que Pedro, quando ele iniciou ali a sua trajetória junto com Cristo, ele começou a andar com Jesus. Talvez você possa se lembrar do dia em que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Você possa lembrar do primeiro dia em que você foi tocado, foi chamado por Cristo para andar com Ele. Assim como Pedro também foi chamado naquele dia. E quando ele passou a andar com Jesus, ele começou a ver os milagres que Jesus fazia. Ele andava com Jesus e via que Jesus curava os enfermos. Ele via que Jesus expulsava os demônios. Ele via que Jesus ministrava a palavra e muitos se convertiam. Ele via grandes maravilhas, mortos ressuscitava. E a glória de Deus estava junto com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. E a fé de Pedro foi aumentando. A cada dia que ele andava e via o operar de Deus, a fé de Pedro ia aumentando. Da mesma forma que nós andamos com o Senhor Jesus, ainda que não como Pedro, não vemos Ele com os nossos olhos físicos, porém nós o ouvimos e nós o sentimos, e o Senhor que deixou o Espírito Santo, que testifica que Ele está conosco, então nós vemos o operar de Deus na vida de muitas pessoas. Nós vemos os testemunhos que as pessoas contam, as maravilhas e curas que o Senhor ainda faz nos dias de hoje. Nós vemos quantas coisas que o Senhor vai operando na nossa vida, que vai operando na igreja. E isso traz para nós algo muito importante, que é a nossa fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé aumenta. Quando nós vemos o operar de Deus, nós confiamos mais no Senhor. E foi assim também na vida de Pedro. E houve um momento na vida de Pedro que ele estava cheio de fé. E Jesus, mandando que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar, e eles assim foram, e Jesus ficou ali na praia. E quando o barco já estava ali em alto mar, de repente eles olham e veem alguém andando sobre as águas. E quando eles viram, eles se assustaram, achando que poderia ser um fantasma. E Jesus disse: não temas,
porque sou eu. E Pedro, cheio de fé, disse: Senhor, se é mesmo o Senhor que está aí, então permita que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Glória a Deus. Aí nós podemos analisar e ver qual era o tamanho da fé de Pedro. Porque Jesus andar sobre as águas, nós podemos achar normal, mas Pedro andar sobre as águas precisava de muita fé. Glória a Deus. Então nós vemos que Pedro estava cheio de fé. E no momento que ele desceu do barco, ele andou sobre as águas. Nós não podemos dizer quantos passos ele deu, mas ele andou sobre as águas. E ele olhando para Jesus, imagine que maravilha, que momento lindo que Pedro estava vivendo ali. Mas de repente, ele deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade. E no que ele olha para a tempestade, ele começa a afundar, porque a sua fé, ela começa a diminuir. Assim também acontece conosco, quando nós estamos cheios de fé e nós olhamos para o Senhor, nós vemos coisas extraordinárias, nós cremos no poder de Deus e o milagre de Deus pode acontecer na nossa vida, e mesmo acontece quando nós cremos. E Jesus disse: creres, verás a glória de Deus. Mas quando há momentos na nossa vida que nós deixamos de olhar para Jesus, porque assim como Pedro, nós também somos falhos e estamos esperando de Deus a solução para um problema, para uma dificuldade, e aí de repente nós deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para o problema. E quando nós olhamos para aquele problema, nós achamos que não seja possível de ser resolvido. Nós perdemos a nossa fé e aí nós afundamos. A nossa fé diminui. Mas você e eu aqui nós vamos entender que isso é um processo natural na nossa vida para que nós possamos alcançar esta chamada prosperidade espiritual ou maturidade espiritual, onde nós não estaremos mais olhando para o problema, mas os nossos olhos estarão postos no Senhor, fixos nele, e não vamos mais nos importar com os problemas, e vamos caminhar em direção ao Senhor e vamos vencer as batalhas, porque Ele está conosco. Aleluia, Deus. Aleluia. Se Pedro não tivesse olhado para a tempestade, ele teria caminhado sobre as águas tranquilamente. Mas é um processo, é um amadurecimento, é um crescimento, é onde a nossa fé também é provada, porque nós temos a tendência de olhar para o problema e esquecermos de Jesus. Mas Pedro, com certeza, ele ficou muito abatido. Ele ficou muito triste, porque ele estava cheio de fé. Talvez você, assim como eu, já tenha passado por isso. Um momento que você estava cheio de fé e de repente você olha para o problema e aí depois fica triste, frustrado. Eu estava esperando, eu estava achando que ia dar tudo certo, mas não deu certo. Porque a nossa fé, ela não foi suficiente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Imagine que Pedro ficou triste. Mas nós devemos aprender uma coisa com Pedro. Ele não abandonou Jesus por causa disso. Ele não saiu da igreja por causa de uma frustração. Ele não saiu da igreja porque não deu certo. Ele continuou andando com Jesus. Ele afundou ali, mas ele, mesmo que triste, continuou andando com Jesus. Aleluia. E quando nós fracassamos, quando a nossa fé não é suficiente para alcançarmos uma bênção do Senhor, nós devemos levantar a nossa cabeça e continuar a nossa caminhada. É um processo. A nossa fé está sendo amadurecida. Nós estamos crescendo. Não olhe para o momento que você fracassou
mas continua andando com Cristo. E Pedro continua andando com Jesus, e ele foi andando, e o Senhor, ele é especialista, irmãos, em levantar a nossa fé. A fé de Pedro estava lá embaixo, e ele triste andando, e Jesus começa a perguntar para os discípulos, fala, quem dizem ser o Filho do Homem? Quem eles falam que eu sou? E aí eles começaram a dizer, um dos profetas, outros falam que tu és o Elias. E Jesus disse, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E naquele momento Jesus olhou para ele e falou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isto não foi carne e sangue, mas foi o próprio Deus. Imagine você está com a sua fé meio fraca e de repente o Senhor te dá um entendimento que você precisa e você alegra o seu coração porque você sabe que Deus te revelou algo. Foi aquilo que Deus revelou para Pedro naquele momento, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. E certamente Pedro ali novamente recuperou as suas forças, recuperou a sua fé, porque Deus falou com ele, Deus revelou algo a ele. Aleluia. E nesta noite, aleluia, assim como o Senhor revelou para Pedro, também Ele revela para mim e para você. É, Jesus. Porque podemos aqui perguntar um para o outro, quem é Jesus? E todos nós vamos falar claramente que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E quem nos revelou isto? Senão o próprio Deus, senão o Espírito Santo de Deus que nos revelou que Jesus é o Cristo, que nele há a salvação, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele está no controle de todas as coisas. Quem nos trouxe até aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, senão o Senhor? Foi Ele quem te trouxe aqui. É motivo de você alegrar e aumentar a sua fé, porque o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer te abençoar, Ele quer tratar contigo, Ele quer te dar forças, Ele quer te prosperar, Ele quer que você amadureça na sua fé para alcançar as bênçãos e as vitórias que você espera que Ele tem para você. Aleluia. Porque às vezes nós buscamos as coisas deste mundo, as coisas materiais, problemas que nos afligem. E às vezes ficamos focando no problema. Senhor, olha isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, tu sabes. E nós ficamos falando com o Senhor e esquecemos do que o Senhor disse. Busca primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. E nós buscamos as outras coisas e acabamos esquecendo do que Jesus disse e não alcançamos nenhuma coisa nem outra. Mas quando nós entendemos, quando a nossa fé amadurece e nós então começamos a buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, buscamos então o encontro verdadeiro com Deus, buscamos a presença de Deus, as outras coisas que nós estávamos buscando e não conseguimos, ela começa a ser resolvida. O Senhor começa a resolver tudo, porque nós não estamos mais focados no problema, mas estamos focando em Deus. Senhor, eu busco a tua presença na minha vida. O Senhor está comigo, e o Senhor, se o Senhor andar comigo, eu ando sobre as águas. Se o Senhor andar comigo, tudo vai se resolver. Se o Senhor está comigo, então como diz a palavra do Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia, Deus. Aleluia, glórias a Deus. E a fé de Pedro, ela novamente foi fortalecida. Mas ainda, Pedro não tinha chegado ainda ao amadurecimento espiritual. Ele estava novamente cheio de fé. Isso acontece conosco, irmãos. Tem hora que nós perdemos a nossa fé, tem hora que nós ficamos cheios de fé. E o Senhor está trabalhando na nossa fé. Aleluia, Jesus. Para que isso não venha mais a acontecer. E Pedro estava cheio de fé. E no momento que ele estava cheio de fé, Jesus começou a falar
que ele seria entregue aos homens e que ia ser crucificado e que todos os discípulos iriam escandalizar, iam negar ele. Aí eu imagine comigo o que passou na cabeça de Pedro, lembrando que ele estava andando sobre as águas, e aí ele lembra que ele afundou, e talvez ele pensou assim, falando, não, eu afundei lá, mas agora não. Senhor, todos podem te negar, Senhor, mas eu não vou te negar. Aleluia, Jesus. Eu dou até a minha vida pelo Senhor. E Jesus disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele falou, Senhor, não vou te negar, Senhor. E talvez ele pensasse ali, falou, eu afundei lá no mar, mas agora eu estou fortalecido, agora eu não vou mais cair. Mas nós sabemos que o galo cantou, e quando o galo cantou, Pedro já tinha negado Jesus por 3 vezes. E imagine você o que passou na cabeça de Pedro. Porque a Bíblia diz que quando o galo cantou, ele lembrou de que Jesus tinha falado e ele chorou amargamente. Ele falou, nossa, fracassei de novo. De novo a minha fé não foi suficiente. Isso pode acontecer conosco, irmãos. E acontece conosco. Mas não se preocupe. Jesus, ele tem solução para tudo. Aleluia, Deus. Aleluia. Sua fé pode até não ser suficiente de novo. Mas o que você deve fazer? Continuar. E por que devemos continuar? Jesus morreu crucificado. E a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E quando ele chega na praia e vê os seus discípulos ali no barco, e eles estavam ali pescando, e Pedro também, e ele fala, joga a rede para a direita. E eles jogaram e pegaram muitos peixes. E aí eles conheceram que era Jesus. Desceram do barco, foram até a praia. E quando eles estavam ali na praia comendo peixe, Jesus começa a perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez Jesus disse. Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus diz, Pedro, tu me amas? E Pedro já entristeceu, porque pela 3ª vez. E aí imagina que o filme que passava na cabeça de Pedro, ele lembrando, falou, eu te amo, Senhor, eu te neguei por 3 vezes, mas eu te amo. Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Nós somos falhos, Deus sabe disso, a nossa fé às vezes pode falhar, mas o que o Senhor fala para mim e para você nesta noite, continua. Como ele disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, continua. Eu te tirei de lá, Pedro. Você era pescador de peixes, Pedro. Eu te chamei para ser pescador de homens, Pedro. Não se importe, não olhe para a sua falha. Não fique olhando para a sua falha. Vá em frente, Pedro. Não olhe para as vezes que você se decepcionou. Não olhe para os momentos que você fracassou. O Senhor fala só, vai em frente, continua. Porque eu sou contigo, eu estou contigo. Apacenta as minhas ovelhas. Vai, você fracassou mais uma vez, não tem problema. Vai, continua. É um processo. É um processo, é um amadurecimento, é um crescimento. Você vai vencer, você vai conseguir, porque o Senhor, Ele está conosco. Ele está conosco aqui para nos dizer que assim como Pedro que falhou, assim também nós falhamos. Mas Ele não está olhando para a nossa falha, Ele está nos aperfeiçoando, a fim de que nós venhamos a olhar para Ele, confiar nele e receber um amadurecimento, uma prosperidade espiritual, que o nome do Senhor
será glorificado na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E Jesus ascendeu aos céus, subiu, elevado e escondeu-se ali numa nuvem. E o que Pedro fez foi apacentar as ovelhas. Ainda que ele estava decepcionado por ter falhado, mas ele ouviu o que Jesus falou. Eu vou prosseguir, eu vou continuar. Assim também eu e você. Vamos continuar com o Senhor. E eles estavam reunidos, Pedro e os discípulos e muitas pessoas estavam reunidos ali na igreja. E eles estavam orando. E em Atos capítulo 2, diz que ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que descia sobre a cabeça de cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, a profetizar, a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E aqueles que estavam de fora e viam que eles estavam alegres ali, glorificando a Deus, eles não entendiam e diziam: esses homens devem estar embriagados. Mas a Bíblia diz que Pedro, subindo ali em um palanque, começou a pregar e dizer: esses homens, eles não estão embriagados como vocês estão pensando, mas eles receberam a promessa de Deus que foi feita ao profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os jovens profetizariam e teriam visões, e os velhos teriam sonhos, e sobre todos eles derramariam o seu Espírito. E ele começou a pregar e a falar de Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que está à direita de Deus. E ele começou a fazer aquela pregação, e a Bíblia diz que na pregação de Pedro, mais de 3 ou quase 3 mil almas se converteram naquele momento. Então veja, um homem que afundou no mar, um homem que negou Cristo por 3 vezes, já estava ali em um momento que pregando, mais ou quase 3 mil almas aceitaram ao Senhor Jesus. Ele alcançou ali a prosperidade espiritual, a maturidade espiritual, porque ele prosseguiu confiando no Senhor. Aleluia. E também não será diferente na nossa vida, se confiarmos no Senhor. Não deu certo hoje, não deu certo a segunda vez, a terceira vez, mas o Senhor está comigo e eu vou conseguir, eu vou vencer, porque se Pedro venceu, então também nós venceremos, porque também foi o Senhor quem nos chamou. Aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que Pedro foi cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E quando chega aqui no texto que nós lemos em Atos 3, capítulo 6, onde Pedro fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Estende a mão, e aquele homem que era coxo foi curado. Eu creio. Aleluia. A fé de Pedro já não estava mais olhando problema algum, dificuldade alguma. Ele poderia olhar e pensar: mas será que o coxo vai ser curado? Não. Ele não pensou no início. Ele falou: eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Porque a fé dele estava fortalecida. Assim também o Senhor quer que a nossa fé seja fortalecida nele. Confiemos nele para profetizar e dizer: o Senhor está comigo e eu vou vencer. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se nós estamos com ele, se ele está conosco, então nós vamos vencer. Nós alcançaremos a vitória. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai uma prosperidade espiritual, buscai uma intimidade com Deus, para que as coisas realmente comecem a funcionar, a resolver-se, tanto as coisas materiais, principalmente as coisas espirituais. Nós precisamos focar no Senhor e buscá-lo de todo o nosso coração. Aleluia, Deus.
Aleluia, porque ele disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, glórias a Deus. E Pedro atingiu esta maturidade espiritual. Aleluia. E eu creio que nós vamos sair daqui cheios, mais crentes do que entramos, confiando em Deus. Vai dar certo. Vamos olhar para o problema, vamos falar assim: vai dar certo. O problema parece grande, maior é o Senhor. Quem olhava, aquele povo que olhava para Golias, falando: não, esse gigante aí não tem como vencer. Mas Davi olhou para o gigante e falou: esse gigante é um anão perto do Senhor. E o gigante caiu por terra. Assim também todos os nossos problemas vamos colocar nas mãos do Senhor e buscar a presença dEle. Olha o que aconteceu depois na vida de Pedro. Não vemos mais Pedro afundando, não vemos mais Pedro negando a Cristo, não vemos mais Pedro sem fé, mas a Bíblia diz que ele chegou ali em um homem que há 8 anos estava enfermo, Enéas. Ele disse: Jesus te dá saúde, levanta. Aquele homem foi curado. Ele chegou em uma mulher chamada Dorcas, que traduzido chamava-se Tabita, e ela já estava ali morta, e ele entrou no quarto ali, orou, e Jesus ressuscitou aquela jovem. Aleluia. A Bíblia diz que as pessoas, elas até disputavam para ver se a sombra de Pedro passasse por elas, porque elas achavam que seriam curadas, porque Deus fazia grandes milagres através da vida de Pedro, um homem que afundou, um homem que negou Jesus por 3 vezes. Não é diferente de nós somos falhos, mas quem faz a obra é o Senhor. Vamos focar nele, confiar nele, e conseguiremos também essa prosperidade espiritual. Vamos ser ricos em Deus, rico na presença de Deus, rico nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, e as coisas materiais, essas aí o Senhor vai nos acrescentar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra para nós nesta noite é esta, irmãos. Não se preocupe se a tua fé você possa ser frustrado em alguns momentos porque não conseguiu. O segredo é: continua com Jesus. E esquece do problema. Às vezes pode ser difícil, é um processo, mas vai procurando buscar o Senhor. Vai buscando o Senhor, conversa com ele: Senhor, me mostra o caminho. Me mostra a tua glória. Eu quero crescer, eu quero atingir uma prosperidade espiritual. E essas coisas que você está preocupado, essas coisas vão se resolvendo, porque Deus, Ele é fiel para cumprir com o que Ele tem falado. Aleluia. Fique com esta palavra. E eu agradeço aqui esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.